administração portuguesa na região aurífera. Então a gente vai dar destaque à Capitania de Minas Gerais, criada logo após a descoberta de jazidas de ouro e prata na região de Rio das Velhas, onde hoje é o estado de Minas Gerais. Nesse contexto histórico, a gente tem uma série de mudanças que acontecem na colônia. A lógica de colonização vai ser bem alterada com a entrada de pessoas de vários lugares para o sudeste, a chegada de várias pessoas de vários lugares para o sudeste da colônia. Tá? Isso vai alterar, portanto, toda a lógica e dinâmica de administração portuguesa que até então estava concentrada na região nordeste. Tá? Então, antes da gente começar a falar sobre, é claro, a administração, é importante a gente dar destaque a essas mudanças. Né? Então, a gente tem maior fluxo migratório de pessoas que viriam de vários lugares, não só da colônia, mas também de Portugal, para a região sudeste, em busca de ouro e prata, e também, é claro, muito isso ligado às entradas e bandeiras, como vocês já viram em outro vídeo, e também, é claro, a possibilidade de enriquecimento fácil. Acreditava-se naquele contexto que o indivíduo que encontrasse ouro e prata poderia, de um dia para o outro, estar rico, né, se tornar alguém poderoso. E é claro, é muito importante a gente lembrar que sempre foi interesse de Portugal e da Espanha a encontrar ouro e prata no Novo Mundo. E Portugal demora um pouco mais que a Espanha para encontrar. Então encontra no Brasil apenas no finalzinho do século XVII e começa essa exploração a partir do século XVIII. Então, dentre essas mudanças que acontecem, uma delas é a criação da Capitania de Minas Gerais. A construção da Capitania de Minas Gerais é o ponto de partida para Portugal criar uma administração própria para a produção, para a extração do ouro. Tá, gente? O que acontece? Toda a estrutura administrativa montada pelos portugueses no contexto da colonização desde o século XVI estava ligada, né, à necessidade de Portugal acumular riquezas. Tá? Porém, em relação a Minas Gerais, a administração vai ser independente do resto da administração portuguesa na América. Ou seja, o esquema que existia entre governo geral, capitão-mor, ouvidor-mor, provedor-mor e as capitanias hereditárias, chegando até o poder local, né, nas câmaras municipais, ficou aleatório a administração de Minas Gerais. A Capitania de Minas Gerais, portanto, recebeu uma administração própria. Essa administração era própria, independente das outras, exatamente para que Portugal tivesse um controle maior sobre as atividades desenvolvidas na Capitania de Minas Gerais. Então, por isso a gente tem uma série de mudanças que acontecem nessa lógica administrativa de Portugal sobre a colônia. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre os tipos de extração, agora que a gente já sabe esse contexto histórico. Bom, a extração do ouro acontecia de duas formas. Uma mais antiga, que era a faiscação, tá? Ou a garimpação, né, dos garimpeiros. Aconteciam por homens mais independentes, eram indivíduos mais independentes, famílias, que garimpavam o ouro. Isso desde o início da colonização, tá? Desde o século XVI, isso era comum no território. Mas era um ouro que era garimpado, ou era extraído ou encontrado em pequena quantidade, que não era interessante para Portugal. Naquele contexto, o açúcar dava lucros muito maiores para a coroa portuguesa do que a faiscação. Tá? E ela vai se manter assim por muito tempo. Tá? Até o século XX, a gente vai ter ainda faiscadores, né? Ou garimpeiros, pessoas independentes de forma particular que buscam ouro, né, que iam atrás do ouro. E é muito comum a gente entender a faiscação, principalmente através dos indivíduos, dos grupos de pessoas que ficavam na beira dos rios, né, colhendo a lama da beira dos rios com peneiras para que elas pudessem encontrar no meio da lama pepitas de ouro ou até mesmo ouro em aluvião. O ouro em aluvião era o mais comum encontrado pelos faiscadores, que não era ouro em pedras, né, pepitas de ouro, ou dentro, né, no caso da estrutura rochosa, mas era o ouro misturado ao barro, né, e por isso muito encontrado na beira de rios. Muitas figuras do século XVII, do século XVIII, demonstram essa atividade. Tá? Agora, a forma mais comum de
utilizada pelos portugueses era a de lavras. Tá? A lavras, ou no caso a lavra em si, era uma estrutura mais complexa de extração do ouro, na qual tinha que se cavar minas, ter todo o equipamento, instrumentos necessários, mão de obra escrava, ou seja, a sua atividade poderia ser realizada mediante a um alto custo, né, investido pelos exploradores. Então não era todo mundo que tinha condições de, através das lavras, né, no caso da criação ou produção de lavras, extrair o ouro, porque era muito mais complexo e, é claro, também tinha um custo muito maior, né, muito mais caro. Por isso que, no final das contas, a extração do ouro ficou monopolizada nas mãos de pessoas ricas, né? Então a sociedade de Minas Gerais, que a gente vai entendendo no desenvolvimento do vídeo aqui da nossa aula, a sociedade de Minas Gerais é uma sociedade marcada por essa desigualdade. Ou seja, apesar de o ouro ter surgido num lugar de muita riqueza, e ter gerado muita riqueza para a região de Minas Gerais, ao mesmo tempo também produziu muita pobreza, porque a dinâmica da desigualdade foi mantida a partir da extração do ouro. Tá? Então, uma vez encontrado o ouro na região de Minas Gerais, Portugal vai criar uma série de medidas administrativas, tanto para Minas Gerais quanto para além da capitania. Tá? Muitas coisas foram alteradas nessa dinâmica, o que era, claro, a importância de Portugal. Na verdade, o interesse de Portugal, de maior importância, era a extração do ouro. Então, toda a lógica, a dinâmica da econômica e social e política também da capitania, da colônia, foi alterada. Bom, por exemplo, se a gente pegar as cidades litorâneas do Sudeste, passaram a ser fortificadas. Cidades na Bahia, no Rio de Janeiro principalmente, que vai ser o grande lugar de escoamento do ouro produzido. Tá? Então, o desenvolvimento de núcleos urbanos, não só em Minas Gerais, como em vários lugares da colônia, principalmente na região sudeste, era uma forma de impedir o contrabando do ouro. Tá? Então, a gente tem exemplos como a cidade de Paraty, a própria cidade, atual capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, várias cidades foram fortificadas no sentido de impedir a entrada de piratas, corsários, de estrangeiros mal intencionados que pudessem chegar a Minas Gerais. Tá? O Espírito Santo, nesse caso, vai ficar como o que os historiadores chamam de barreira natural, né? Uma barreira verde. Né? No Espírito Santo, ironicamente, é um lugar onde foi proibida a construção de estradas, desenvolvimento de cidades, de núcleos urbanos, para que estrangeiros que chegassem pelo litoral capixaba acabassem por se perder na mata, né? Entrar em confronto com índios, né? Botocudos, goitacazes, e daí, é claro, muitos historiadores também atribuem ao atraso, o que é claro sempre discutível, mas atribuiu o atraso do Estado do Espírito Santo em relação ao Sudeste, devido a essa ideia de barreira natural, de barreira verde. Tá? Mas de uma maneira geral, percebam que há um esforço de Portugal de controlar, de ter maior centralização da administração da extração do ouro em suas mãos. Tá? Então, um dos pontos de partida para isso em relação a Minas Gerais é a criação de núcleos urbanos. E com a criação de núcleos urbanos, nós temos, é claro, toda uma estrutura administrativa montada para a capitania. Tá? A criação da capitania de Minas Gerais, ainda na primeira metade do século XVIII, se torna, nesse contexto, a primeira grande iniciativa administrativa. Logo depois, a gente tem a construção, o desenvolvimento, o planejamento de cidades. Então, a gente tem cidades famosas, né? Ouro Preto, Mariana, Sabará, Caeté, Congonhas, enfim, dentre vários outros núcleos urbanos que foram formados nesse sentido. Vamos ver então aqui como que essa administração se dava a partir dos interesses de Portugal. A primeira estrutura administrativa que nós temos é a Intendência das Minas. O que acontece? A Intendência das Minas era o principal órgão fiscal, né, e o principal órgão administrativo da capitania de Minas Gerais. Dentre as suas funções, né, existia ali, né, um superintendente que ficava responsável pela administração, e dentre as suas funções nós temos a de dividir em propriedades. Nós chamamos essas propriedades de datas, tá, ou lotes, que eram utilizadas para a extração de ouro.
tá? E de prata, principalmente no caso de Minas Gerais, de ouro. Tá? Essas datas ou lotes eram leiloadas, né? Essas propriedades, né? Então, vamos supor, a gente tem ali, vamos pegar que a gente tem ali um explorador, né? Particular, uma pessoa que foi atrás atrás de ouro e prata e encontrou uma mina. Essa mina, ele tinha que avisar, né, a intendência das minas. Se ele não avisasse, ele podia ser punido, é claro, até com a morte, porque isso poderia ser considerado como um contrabando. Então, ele deveria avisar ao superintendente. Ao avisar o superintendente ia dividir em datas, ou lotes, né? Ia dividir em datas essa propriedade e ia leiloar essa atividade. Então, ele leiloava. Quem encontrava, né, o indivíduo que encontrava, né, a jazida, né, a mina, ele tinha direito a um lote. Mas, se ele não produzisse, ele não rendesse, extraindo ouro nesse lote, a superintendência podia pegar o lote de volta e leiloar para uma pessoa que tivesse mais condições, né, melhores condições de extrair o ouro. Então, esse processo, essa divisão, era um dos papéis da intendência. Tá? Além disso, é claro, a intendência, além de um órgão fiscal, era um órgão também de caráter judiciário. Então, ela também julgava e, é claro, recebia todos os processos em si, em relação, né, e administrava esses processos em relação à vida também dos cidadãos, né, da população de Minas Gerais, nesse caso principalmente de Ouro Preto. Em Ouro Preto a gente tem ali mais de 200 minas, se eu não me engano são mais de 2.000 minas que existem em Ouro Preto e em torno da região. Uma das mais famosas é a mina da Passagem, a mina que você pode, pelo menos na época, entendia-se que era possível ir de Mariana a Ouro Preto só pela via subterrânea da própria mina. Hoje tem vários espaços da mina que estão alagados, é claro, isso ou seja, faz mais de 2 séculos que a gente está falando agora, né? Então, e ainda assim está lá em Ouro Preto, as pessoas visitam, fazem um passeio turístico, tá? Mas, de uma maneira geral, então a gente tem a intendência como esse órgão precisa organizar a extração de ouro e prata, beleza? Bom, além disso, foi criada também a Casa de Fundição. A Casa de Fundição, ela vai ser criada por quê? Primeiro, a gente precisa entender que o contrabando do ouro era muito fácil, tá? Apesar de a gente ter cidades, um órgão fiscal e punitivo, como era a intendência das minas, ainda assim era muito fácil de contrabandear o ouro pela colônia, pela capitania e talvez até mesmo para fora da colônia, tá? O que era muito interessante. Daí a gente tem várias histórias de contrabando que eram possíveis, né? Isso na vida cotidiana. O famoso Santo do Pau Oco, né, que eram os padres que nas esculturas do interior oco, os padres colocavam, né, barras de ouro, ouro em pó ou ouro de aluvião, eles colocavam dentro do santo e saíam da capitania, saíam da cidade, né, para ter o ouro para si, mas também, claro, era visto como uma forma de contrabando. Tem também, por exemplo, escravas que limpavam as galinhas que eram servidas no jantar, no almoço da casa do Senhor. Elas, na hora de limpar, né, nas entranhas das galinhas, elas encontravam um ouro também, às vezes em pedra, porque a galinha cisca tudo no chão, né? Então elas podiam, por exemplo, pegar esse ouro, juntar o ouro, depois comprar a alforria. Tudo isso, é claro, significava para o proprietário do escravo prejuízo. Tá? Tinha escravos, tem inúmeras histórias, escravos que lavavam, eram as lavadeiras que lavavam a roupa na beira dos rios, que encontravam ouro também em meio à lama, em meio ao barro, colocavam em tranças, né? Faziam tranças. Nessas tranças, elas, depois que lavavam os cabelos, tiravam o ouro das tranças. Então a gente tem várias histórias que, enfim, lendas ou não, mas que circulavam em Minas Gerais, que tornava possível ali esse contrabando. Então, para evitar que o ouro circulasse de qualquer maneira pela capitania, de qualquer maneira pelas cidades, a Casa de Fundição foi criada na primeira metade do século XVIII para fundir o ouro em barra. Então, o ouro era fundido em barra e
nessa barra era colocado o selo real. Então o selo real e o formato, né, da maneira como o ouro deveria circular pela colônia, né, pela capitania, era uma forma de limitar o acesso ao próprio ouro. Então, mesmo que os escravos encontrassem, mesmo que eles estocassem o ouro de alguma forma, ele só podia circular pela colônia dessa maneira. E é interessante que, é claro que o contrabando ele não vai acabar por conta disso. O contrabando vai continuar acontecendo, mas era uma forma de fiscalizar. As pessoas estavam escondendo o ouro em casas, escravos estavam desviando o ouro do que eles tinham que produzir, tinham que extrair para o dono, para o proprietário, para o seu proprietário, para o dono da mina, enfim. E além disso, a casa de fundição também foi um órgão, também era um órgão fiscal. Era através da casa de fundição que muitos impostos eram cobrados. E é claro que aí a casa de fundição ficou naquele contexto, principalmente na primeira metade do século XVIII, conhecida com muito temor, né, pela população de Minas Gerais, pela população de Ouro Preto, principalmente, mas enfim, pela população da capitania, porque era um órgão fiscal, então era um órgão que cobrava os impostos. E é claro, o número de impostos e a quantidade, né, as porcentagens e as taxas foram só aumentando, porque Portugal, quanto mais ouro, é claro, fosse arrecadado, seria melhor para Portugal. Apesar de uma série de problemas, a gente vai ter aí, é claro, os portugueses com a relação de Portugal com a colônia e com outras nações em relação ao ouro sempre foi muito conflituosa, tá? Mas isso, é claro, fica para depois, a gente vai comentar em outros momentos. Mas quais seriam os impostos, então, cobrados nesse contexto pela casa de fundição? Aí nós temos aí o quinto, que é o imposto mais famoso, tá? O quinto é esse imposto, que era a quinta parte de todo o ouro extraído, pertencia ao rei de Portugal. Então era um imposto comum já na colônia, desde o período da exploração do açúcar, da produção do açúcar. O quinto já existia. Daí uma expressão muito famosa na colônia em Portugal, né, o quinto dos infernos, né, por conta dessa alta cobrança de impostos, e um deles principal, o quinto, né, que era a quinta parte de todo o ouro extraído, pertencia ao rei de Portugal. Ok? Um outro imposto era a captação. A captação acontecia por cabeça de escravo. A captação era geralmente o imposto cobrado naqueles que utilizavam a lavra, né, a lavra como um meio de extração do ouro. Os faiscadores também pagavam a captação. Eles também pagavam a captação, só que era sobre si mesmos, né? Ou seja, por cabeça de faiscador, que era paga a captação. Tá? E um outro imposto aqui, também importante, era a finta. Só que ela vai ficar mais conhecida quando nós estudamos a Inconfidência Mineira, tá? Por conta do contexto ali, por ter sido uma das principais motivações para a Inconfidência Mineira. Tá? A finta era um imposto anual, que era cobrado em arrobas. E toda vez que não se chegava à quantidade de arrobas exigido por Portugal, os portugueses davam início, né, as autoridades aqui na colônia davam início à derrama. Tá? É um imposto que caía sobre toda a população, como se fosse um grande censo, né, que de uma maneira geral deveria recair sobre toda a população. Quando não se chegava à quantidade de arrobas exigida, as autoridades portuguesas aqui na colônia, no caso na capitania de Minas Gerais, praticavam a derrama, né, principalmente nas maiores cidades, né? E a derrama significava o saque, né, das casas das pessoas em Minas Gerais, nas cidades em Minas Gerais. Né? Em Ouro Preto vai ficar muito famoso, né, porque Ouro Preto tinha uma grande população para aquele contexto. Tinha mais de 20 mil habitantes em Ouro Preto e eram muitas pessoas que sofriam esse arroxo fiscal de Portugal devido à extração do ouro. Então, quando não se chegava à quantidade de arrobas exigida, as autoridades invadiam as casas, pegavam os bens pessoais, havia tudo isso, né, uma ideia de que as pessoas estavam alocando o ouro em casa, né, estavam escondendo o ouro em casa, e por isso que não teria chegado a quantidade de arrobas exigida por Portugal. Então é como se fosse até mesmo carregava em torno dessa atitude quase que uma concepção de traição. Então por isso a derrama, além de
uma forma de Portugal querer recuperar, né, ou estabelecer a quantidade de ouro que era cobrada anualmente, também era uma violência e quase que uma punição para a população de uma maneira geral. E é muito importante a gente perceber que ali, né, na derrama, principalmente no final do século XVIII, a derrama a gente tem ali uma série de atitudes que são atitudes autoritárias, de abuso de poder que vão acontecer. Daí, é claro, em outro momento a gente vai falar da Inconfidência Mineira, a gente vai entender por que de tanta insatisfação quanto a cobrança de impostos por Portugal. Ok? Então, assim, a administração portuguesa ela vai girar em torno principalmente desses mecanismos. Vale a gente considerar também o seguinte: essa cobrança de impostos feita pela Casa de Fundição, ela chegou também no século XVIII a provocar uma grande revolta. Essa revolta ficou conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, em 1725. É uma revolta que acontece, é uma das revoltas nativistas que acontece no Brasil colonial, e ela acontece principalmente contra a Casa de Fundição e contra a alta cobrança de impostos. É claro que a população vai entender que era injusta a cobrança de impostos, que não valeria a pena, portanto, trabalhar em função da extração de ouro para Portugal. E aí essa revolta, a revolta de Vila Rica de Ouro Preto, ou revolta de Filipe dos Santos, se torna uma revolta famosa nesse contexto. Tá? E é claro, Filipe dos Santos, que vai ser entendido como líder do movimento, foi executado em praça pública como um exemplo, né, que Portugal utilizou para o restante da capitania. Né? É claro, não se tornou um exemplo de tanta importância histórica quanto Tiradentes, mas também por questões históricas.